pessoas! A gente vai hoje para a leitura do 6º capítulo do livro Afrotopia. A Revolução Será Inteligente. Os desafios culturais, econômicos, demográficos e políticos com que se vêem confrontadas as nações africanas são tamanhos que invocam uma revolução dos paradigmas e das práticas. A questão da educação e da formação do capital humano é central no esforço de superá-los. A terceira revolução, após a invenção da agricultura e a revolução industrial, é a revolução digital da sociedade da informação, fundada no saber e na inovação, cuja difusão é acelerada pelas tecnologias de informação e comunicação, internet, etc. A contribuição do capital imaterial na riqueza das nações contemporâneas se tornou tão importante que agora se fala de economias fundadas no saber. Ao longo da última década, 2000 a 2010, uma melhora nas taxas líquidas de escolarização primária foi percebida no continente africano, notadamente na África subsaariana. Elas passaram da média 58% em 1999 para 77% na maioria dos países, mas ainda com grandes disparidades, pois determinados países chegam a 90%, enquanto outros não passam de 60%. Escolas primárias, colégios e liceus foram construídos por toda parte nas cidades e nas áreas rurais africanas, e a educação para todos será alcançada na próxima década. Conjugam-se ainda os esforços empreendidos para estabelecer um ensino superior e uma pesquisa de qualidade. A edificação de verdadeiras sociedades fundadas no saber exige, porém, investimentos mais vultosos na educação, na formação e na pesquisa científica. A despeito dos progressos realizados, os recursos alocados a essas áreas se mantêm ainda, em grande medida, aquém daquilo que seria necessário para que verdadeiras reações em cadeia fossem iniciadas e sustentassem círculos virtuosos. Entretanto, para além da necessidade de uma educação de massa de qualidade, coloca-se a questão fundamental da natureza dos saberes a serem promovidos e transmitidos. O domínio dos saberes técnicos, visando uma organização social mais eficiente, é praticamente uma questão consensual, por mais que esses saberes não sejam neutros e que seus impactos sociais precisem ser avaliados. As ciências sociais e humanas levantam ainda outras questões, cujo papel precípuo é contribuir para uma compreensão refinada das dinâmicas sociais, sem a qual nenhuma perspectiva real de transformação positiva das sociedades é possível. Acontece que, nas ciências humanas e sociais, o acervo de saber sobre a África é profundamente marcado pela etnologia e antropologia coloniais. Valentim Mudimbe chamou esse acervo de biblioteca colonial. O espaço africano foi, desde o século XV, estruturado por discursos cujo objetivo era dominar fisicamente, alterar as mentalidades dos autóctones e integrar as histórias econômicas locais numa perspectiva ocidental. Esses saberes, em sua preponderante maioria movidos por um objetivo de governamentabilidade, e tendo por finalidade justificar e assentar o empreendimento colonial, viam as culturas extra-ocidentais através do prisma da superioridade cultural e do preconceito racista. Continuam, infelizmente, a estruturar decisivamente a percepção do real africano e são um elemento da perpetuação da dominação, se não da dependência. Rajid Bhargava, interessando-se pelo caso específico da Índia, decifrou aquilo que chamou de injustiça epistêmica do colonialismo britânico. Ele mostra como, com o objetivo de controlar os recursos dos espaços colonizados, os sistemas de sentido e as categorias que permitiam orientar a ação individual e coletiva dos povos dominados foram substituídos pelos dos colonizadores, e como isso foi feito por meio de uma inferiorização e de uma pejoração dos valores das comunidades, assim como de seus sistemas de significação. Essa inferiorização dos quadros culturais e epistêmicos próprios aos povos colonizados foi um processo que se desenvolveu inicialmente no discurso dos colonizadores e se cristalizou nos trabalhos teóricos dedicados a eles. O modo de proceder foi idêntico para a colonização ocidental da África.
Valentim Mudimbe, Kwasi Iredu e Ngugi wa Thiong'o se interessaram pela questão da libertação do discurso africano, filosófico, científico e literário, e pela possibilidade de existirem ciências sociais africanas. Para eles, tornar-se o sujeito de seu próprio discurso científico e determinar sua prática de acordo com as próprias normas e critérios é crucial. Em A Outra Face do Reino, Mudimbe detalha o projeto nos seguintes termos: tratar-se-ia para nós, africanos, de adentrar a ciência, começando pelas ciências humanas e sociais, e de abarcar as tensões, reanalisar por nossa conta os contingentes pontos de apoio e os locais de enunciação, saber qual novo sentido e qual via propor a nossas pesquisas para que nossos discursos nos justifiquem como existências singulares engajadas no seio de uma história, ela também singular. Em suma, seria necessário que nos livrássemos do odor de um pai abusivo, o odor de uma ordem, de uma região, específica a uma cultura, mas que se pretende e se vê paradoxalmente como fundamental para toda a humanidade. A questão que se coloca a eles é a do custo da adaptação ao pensamento do outro, cuja consequência poderia ser o desaparecimento puro e simples de experiências sócio-históricas singulares, sair de uma dialética da apropriação e da alienação, uma apropriação cujo corolário é a expropriação, perder a própria memória assimilando a do outro. É algo que só se pode fazer se livrando do odor do pai. Livrar-se do odor persistente do pai. Tratar-se de operar uma transformação radical nas ciências humanas e sociais, tal como são vistas e ensinadas nas universidades africanas. Sair da reprodução e do ensino mimético implica, porém, diversos pressupostos. Exige de saída uma compreensão rigorosa das modalidades atuais de integração da África nos mitos do Ocidente. A ocidentalização do continente africano não está mais no estágio de projeto teórico. Ela é uma ação em curso, por mais que as culturas africanas lhe oponham feroz resistência. Da mesma forma, elucidar a questão dos complexos laços que amarram a África ao Ocidente, determinando o exercício do pensamento, as práticas de conhecimento, as atitudes das pessoas, as maneiras de viver, é o primeiro canteiro de obras. Esse projeto de refundação exige um trabalho de retomada nas ciências sociais que passa por um questionamento epistemológico sobre os objetos, os métodos e o estatuto do saber produzido pelas ciências humanas e sociais, tal como são colocadas em prática em torno das realidades africanas. Desconstruir a razão colonial etnológica passa por uma crítica radical dos discursos produzidos, de seus enquadramentos teóricos, de seus embasamentos ideológicos e da lógica que serviu para patologizar os africanos e para dominá-los. O saber sobre o outro a partir do saber do outro reduz o objeto, que é o outro do outro. Para restaurar a fecundidade das ciências humanas e sociais africanas, é necessário voltar a questionar a universalidade do saber social produzido a partir das sociedades ocidentais. Esse uso da palavra sobre si mesmo exige ser simultaneamente crítico do saber do Ocidente sobre a África e dos discursos que os africanos sustentam sobre a própria história e a própria cultura, uma vez que encontram suas justificações no interior do mesmo dispositivo teórico do Ocidente, que aprisionou a África no barbarismo, no primitivismo, na selvageria, na oralidade e no paganismo. Para Viredu e Mudimbe, para que se possam sair da alienação erudita que sobre eles paira, os pesquisadores africanos precisam assumir a responsabilidade por um pensamento que se debruce sobre o próprio destino, fundando um discurso científico que seria a emanação da vida material de seus contextos sociopolíticos. O ato de pensar deve se enraizar no presente, dedicar particular atenção a seu meio arqueológico e às
reais tendências das sociedades, bem como as suas expressões mais concretas. Trata-se de integrar a complexidade variável das formações sociais africanas e assumi-las não mais como decalques da história ocidental, mas em sua especificidade cultural e histórica. Mudimbe ressalta que a mera crítica analítica dos dizeres de outros sobre a África não permite que se faça genuinamente o uso da palavra e que se possam afirmar as singularidades de um modo que não seja o de um álibi. É preciso, para poder pensar, partir da própria situação e das próprias estruturas. A singularidade das experiências históricas é uma evidência. Pode-se extrair de cada experiência suas normas específicas de inteligibilidade, sem que necessariamente intervenham os instrumentos ou categorias privilegiados por uma outra experiência. Existem dinâmicas e lógicas internas próprias a todo campo histórico. Ele se questiona se a ordem do discurso africano almejada não poderia ser obtida pela substituição das línguas europeias por línguas africanas. Uma mudança do instrumento linguístico de conhecimento e de produção científica provocaria uma ruptura epistemológica e abriria caminho a uma aventura nova para a África. Da mesma maneira como os promotores do pensamento grego, ao transplantar para sua língua técnicas, métodos e usos do conhecimento recebido do Egito, desencadearam uma reorganização do saber e da vida, cuja ordenação precípua se encontra ainda em curso. Nisso, ele se junta a Viredu, Egugi, Vationgo, que avaliam que recorrer às línguas africanas permitiria não apenas descolonizar os espíritos e os imaginários, mas também revelar interioridades e universos significantes inscritos numa ordem do mundo que faz sentido intimamente para os africanos. As línguas se abrem galáxias, universos e mundos que é preciso explorar. As línguas africanas são as vias privilegiadas de acesso que permitem o abarcamento das culturas em questão, assim como de seus conteúdos em termos de pensamento e de saberes. Os trabalhos de Benveniste e Wittgenstein colocaram em evidência o tênue vínculo entre o pensamento e a estrutura sintática e gramatical das línguas. A dificuldade para derrubar a estátua do pai reside, entretanto, no fato de que isso só pode ser feito convocando-o como aponta Justin Kalulu Bizanswa. O uso da palavra por parte dos intelectuais africanos formados nas universidades ocidentais não parece capaz de se descolar do lugar arqueológico que o viu nascer. Com frequência, ele ocorre nas lacunas da prática científica dominante, na impossibilidade de se enunciar como uma vontade de recomeço. A possibilidade de pensar por si mesmo só é fecunda caso se desprenda dos sistemas ideológicos que lhe constituíram a base e o escoramento. É preciso conseguir pensar na contramão das próprias genealogias intelectuais e da própria tradição epistêmica. O maior obstáculo de um esforço desses continua a ser, porém, a determinação de um campo epistemológico, isto é, de objetos específicos a serem apreendidos, mas também dos métodos singulares para chegar a eles. A questão do descentramento epistêmico foi objeto de debates entre os filósofos africanos. Ela foi enunciada por Ebussi Bulaga acerca da modalidade de cura necessária para a forma neurótica e patológica que assumiu o reencontro consigo mesmo após a violência colonial. Uma crítica recorrente dirigida à concepção ocidental do saber é que ela superestima as prerrogativas do sujeito ao se fundar na ilusão de que este, por meios próprios, razão ou sentido, pode produzir um pensamento que dê conta da complexidade do real. A armadilha da metodologia europeia consiste em selecionar um critério único para explicar isso. Isiaka Prosper Laleye questiona a vontade de produzir, em matéria de conhecimento, uma realidade exclusivamente sujeita à constatação da experiência e ao debate da razão. Ele critica a fecundidade da abordagem metodológica baseada no princípio do terceiro excluído, que, para aprender o real, distingue o sujeito do objeto. A pontualização do objeto e o recorte da realidade em ínfimas porções, que se tentam em seguida remendar, deriva de um positivismo residual na tradição gnosiológica ocidental, herdeira de um atomismo que data de 2000 anos atrás. Essa abordagem foi útil para o desenvolvimento da física e das ciências exatas, mas Laleye ressalta que ela se revela infecunda quando se trata das ciências humanas e sociais, pois os
objetos estudados têm uma espessura e o sujeito não está dissociado do objeto. Como para a física quântica, a posição do observador modifica a coisa observada. Uma geração de jovens pensadores retoma esse debate e o inscreve sob a égide do diálogo das epístemes e da partilha das experiências. Para Nadia Yala Kizukid, trata-se de criar novas epistemologias críticas, pouco disciplinarizadas, pouco didatizadas, tendo em conta a situação de enunciação dos sujeitos antigamente colonizados, dominados, não apenas na ordem dos saberes pré-constituídos, mas também em suas próprias tradições, abertas e ativas. É então feita a proposta de construir as condições de uma nova epistemologia, repensando as experiências históricas fundadas na dominação para formulá-las enquanto história compartilhada, esperança de um reconhecimento recíproco, restituindo a cada um sua história, sua cultura e sua dignidade. O pressuposto, no entanto, para o diálogo e para a constituição de uma história compartilhada é o reequilíbrio das relações de força, e isso é tanto mais válido porque existe um projeto de reatualização dos paradigmas da dominação. Blondin-Cizé aponta que a tentativa de levar à votação o artigo 4º da Lei de 23 de fevereiro de 2005 na França, evocando o papel positivo da colonização, ou, por exemplo, o uso das expressões terceiro mundo, subdesenvolvidos, em vias de desenvolvimento, derivam desse projeto de perpetuação das epístemes, da dominação e da cultura hegemônica ocidental.